Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que poucos ousam narrar. A lenda do Príncipe das Cinzas. Aproximem-se, encham suas canecas, pois esta é uma história de fogo, maldição e um destino que nem mesmo os deuses conseguiram desfazer. Tudo começa nas terras áridas de Zakharov, ao sul de Arton, onde o sol queima a pele e o vento carrega o cheiro de enxofre. Ali, nas Montanhas Carmesim, existe uma ruína antiga, o Santuário da Fênix Negra. Dizem que naquele lugar maldito, há séculos, um jovem príncipe chamado Draven desafiou Ragnar, o deus do fogo, exigindo poder para vingar a morte de seu povo. Ragnar, sempre generoso com tolos ambiciosos, concedeu-lhe um presente terrível, a imortalidade através das chamas. Desde então, Draven acorda todos os dias em agonia, seu corpo consumido pelo fogo, renascendo das próprias cinzas ao amanhecer. Ele não envelhece, não descansa, apenas arde. E o pior, sua maldição atrai gente ambiciosa como o mel atrai moscas. Magos negros, cultistas de tenebra, senhores da guerra. Todos querem capturar o príncipe das cinzas, arrancar dele o segredo da imortalidade ou usar seu sangue ardente em rituais profanos. Mas há uma esperança. Uma única esperança. A coroa de gelo eterno. Um artefato lendário forjado pela própria Lena, deusa da vida, escondido em algum lugar nas montanhas sanguinárias, ao norte de Derreon. Dizem que apenas o toque da coroa pode extinguir as chamas eternas e libertar Draven de sua prisão de fogo e dor. E é aqui que nossa história realmente começa. Na cidade portuária de Vectora, 3 aventureiros improváveis se encontram em uma taverna chamada O Corvo Vermelho. Primeira da turma, Rhiannon, uma paladina de Calmir com armadura reluzente e um senso de justiça tão afiado quanto sua espada longa. Ela veio de Tapista seguindo rumores de um imortal torturado que precisava ser salvo. Coração bondoso essa moça. Ou seria teimosia? Ainda não decidi. Ao lado dela, resmungando sobre o preço absurdo da cerveja, está Grimnar, um anão clérigo de Thanator. Barba grisalha, machado nas costas e uma coleção impressionante de cicatrizes. Ele está caçando uma relíquia sagrada roubada de seu templo. Relíquia essa que, segundo suas visões, está ligada ao Príncipe das Cinzas. E por último, mas definitivamente não menos importante, temos Zara. Ah, Zara, uma ladina élfica de sorriso malicioso e dedos mais rápidos que o vento. Ela não está ali por heroísmo, não. Zara quer a coroa de gelo eterno pelo motivo mais honesto que existe. Dinheiro. Muito dinheiro. Um colecionador em Valcária ofereceu uma fortuna pelo artefato. Os 3 estão bebendo em silêncio, cada um em sua própria mesa, quando as portas da taverna se abrem com um estrondo. Um homem cambaleante entra. Ele está coberto de queimaduras, a roupa em farrapos, os olhos arregalados de terror. Ele está vindo! O homem grita, agarrando-se ao balcão. O Príncipe das Cinzas! Ele queimou toda a nossa caravana. Preciso avisar o Duque. A taverna fica em silêncio. Rhiannon se levanta, a mão no punho da espada. Grimnar murmura uma oração. Zara levanta uma sobrancelha, interessada. Mas antes que alguém possa fazer qualquer coisa, uma explosão sacode as paredes. Chamas vermelhas e douradas invadem pelas janelas. O calor é sufocante. E então, pela porta destruída, ele entra. Draven, o Príncipe das Cinzas. Alto, magro, coberto de cinzas e marcas de queimaduras que nunca curam. Seus olhos brilham com uma luz alaranjada, como brasas vivas. A armadura enegrecida ainda carrega símbolos de uma antiga linhagem real. Em suas mãos, chamas dançam sem consumi-lo completamente, mas a dor está estampada em cada linha de seu rosto. Ele olha ao redor, a voz rouca e cansada. Eu não quero machucar ninguém, ele diz, mas as chamas ao seu redor dizem o contrário. Mas eles estão me caçando. E qualquer um que ficar no caminho vai arder comigo. Rhiannon dá um passo à frente destemida. Você é Draven, o príncipe amaldiçoado. Ele ri.
Um som sem alegria. Príncipe. Isso foi há 300 anos, Paladina. Agora sou apenas cinzas. Grimnar ergue seu símbolo sagrado. Podemos ajudá-lo, rapaz. A coroa de gelo eterno pode libertá-lo. Os olhos de Draven se arregalam. Pela primeira vez, há algo além de desespero ali. Esperança. Frágil, mas real. Vocês sabem onde ela está? Zara se aproxima, dedos tamborilando na adaga. Sabemos onde começar a procurar, mas isso vai custar caro. Antes que Draven possa responder, gritos ecoam do lado de fora. Homens encapuzados, carregando correntes de prata e símbolos de tenebra, cercam a taverna. Um deles grita: "Entreguem o príncipe das cinzas. Ele pertence ao culto da chama eterna." Draven fecha os olhos derrotado. Eu disse que trazem destruição onde vou. Rhiannon empunha sua espada determinada. Então que venham, não entregaremos ninguém a cultistas. Grimnar gira seu machado. Por Tanató, vamos mandar esses canalhas de volta para a escuridão. Zara suspira, mas saca suas adagas. Eu vou me arrepender disso, mas vamos nessa. As portas se abrem, as correntes tilintam, e o fogo ao redor de Draven queima mais forte. E foi assim, meus caros aventureiros, que 3 heróis improváveis se viram no meio de uma batalha que mudaria seus destinos para sempre. Mas a verdadeira pergunta é: será que conseguirão sobreviver à maldição que carrega o Príncipe das Cinzas? Ah, meus caros ouvintes, onde estávamos mesmo? Ah, sim, no meio de uma taverna pegando fogo com cultistas batendo a porta e um príncipe amaldiçoado no centro de tudo. Típica terça-feira em Arton, não? Bem, o que aconteceu a seguir foi, digamos, explosivo. Rhiannon foi a primeira a agir. Com um grito de guerra que faria Calmir sorrir de orgulho, ela investiu contra a porta, sua espada reluzindo com luz divina. O primeiro cultista mal teve tempo de levantar suas correntes antes de ser arremessado para fora, como um saco de batatas. Em nome de Calmir, recuem! Grimnar não ficou para trás. O anão murmurou uma prece rápida e seu machado se cobriu de gelo sagrado. Ele girou a arma com a graça de um dançarino. Um dançarino baixinho, barbudo e muito irritado. E 3 cultistas voaram em direções diferentes. Tanató não aprova suas correntes, seus vermes. Zara, esperta como sempre, não se jogou na confusão. Em vez disso, ela se moveu pelas sombras da taverna, subindo pelas vigas do teto. Num piscar de olhos, estava atrás do líder dos cultistas, um sujeito alto usando uma máscara de caveira flamejante. "Oi, lindo," ela sussurrou, pressionando uma adaga contra suas costas. "Acho melhor você e seus amiguinhos darem meia volta." O líder cultista riu, um som perturbador. "Tolos, vocês não entendem. O Príncipe das Cinzas não é uma vítima. Ele é uma arma. E nós vamos..." Ele não terminou a frase. Draven, que estava parado no centro da taverna, ergueu as mãos. As chamas ao seu redor explodiram numa onda de calor e luz. Os cultistas foram lançados para trás, gritando, suas correntes derretendo no ar. Quando a fumaça se dissipou, o Príncipe das Cinzas estava ajoelhado, tremendo, a dor estampada em seu rosto. Eu não consigo controlar," ele murmurou. Rhiannon correu até ele, mas Grimnar a segurou pelo braço. "Cuidado, moça. Ele pode não querer machucar ninguém, mas esse fogo não obedece vontade." Draven olhou para eles, os olhos brilhando de culpa. "Vocês deviam ter me deixado. Todos ao meu redor só encontram cinzas." Zara desceu do teto limpando a fuligem das roupas. "Olha, Príncipe Emo, se quiséssemos abandonar você, já teríamos feito isso. Agora levanta daí. Temos uma coroa para encontrar." E assim, meus amigos, nasceu a mais improvável das alianças. Eles partiram de Vectora ao amanhecer, seguindo a estrada dos peregrinos em direção ao norte. O plano era simples: chegar às Montanhas Sanguinárias, encontrar o templo perdido de Lena e recuperar a coroa de gelo eterno. Simples, certo? Claro que não. Draven cavalgava à frente, mantendo distância dos outros. Cada manhã ele acordava gritando, consumido pelas chamas, para renascer das próprias cinzas. Era um processo doloroso de assistir.
e ainda mais doloroso de experienciar, imagino. Rhiannon tentava conversar com ele durante as viagens, mas o príncipe era fechado, amargo. Grimnar resmungava orações e mantinha seu machado sempre à mão. Zara? Bem, ela aproveitava cada oportunidade para roubar algumas moedas de caravanas que passavam. Velhos hábitos. No terceiro dia de jornada, acamparam perto do rio Laminor. Foi ali que as coisas começaram a ficar interessantes. Estavam sentados ao redor da fogueira. Bem, todos exceto Draven, que mantinha distância do fogo como se este fosse um inimigo pessoal. Rhiannon estava polindo sua espada. Grimnar mastigava algo que cheirava a peixe defumado. E Zara contava moedas de ouro. Então, Zara disse, quebrando o silêncio. Alguém vai perguntar como um príncipe vira uma tocha ambulante? Grimnar bufou. É o fim a mal-educada. Não se pergunta isso. Draven surpreendentemente riu. Um riso triste, mas real. Está tudo bem, anão. É uma história que merece ser contada. Ele olhou para as estrelas. Meu reino, Valdória, era próspero. Tínhamos ouro, fartura, paz. Mas isso atraiu a atenção de um senhor da guerra de Zakharov, um devoto fanático de Ragnar. Ele pausou, a voz ficando mais pesada. Eles queimaram tudo. Meu povo, minha família. Eu sobrevivi apenas porque estava caçando nas montanhas. Quando voltei, só havia cinzas. Rhiannon colocou a mão no ombro dele, gentil. Sinto muito. Eu fui até o santuário da Fênix Negra. Draven continuou. Implorei a Ragnar por poder. Poder para me vingar, ele me deu, mas com um preço. Eu queimaria eternamente renascendo das chamas, até que encontrasse redenção através do gelo. Seja lá o que isso signifique. Zara assoviou baixo. Deuses realmente têm um senso de humor terrível. Diga isso a ele. Draven murmurou. Grimnar bateu no peito com o punho solene. Encontraremos essa coroa, rapaz. Por Tanató, você terá sua liberdade. Foi um momento bonito. Até que uma flecha passou zunindo entre eles e cravou na árvore atrás. Todos pularam de pé, armas em mãos. Das sombras da floresta, figuras encapuzadas emergiram. Mas não eram cultistas desta vez. Eram elfos. Elfos sombrios, com armaduras negras e arcos recurvos apontados diretamente para o grupo. Uma elfa alta, com cabelos brancos e olhos prateados, deu um passo à frente. O príncipe das cinzas, ela disse, a voz fria como inverno. A senhora das sombras deseja sua presença. Você virá conosco, voluntariamente ou não. Zara gemeu. Ótimo! Elfos sombrios! Meu povo favorito! Grimnar rosnou. Mais um grupo querendo usar o rapaz como troféu. Rhiannon ergueu seu escudo. Ele não vai a lugar nenhum. A elfa sorriu, cruel. Então morram com ele. E as flechas começaram a voar. Draven sentiu o fogo dentro dele reagindo, crescendo, querendo explodir. Ele tentou segurá-lo, mas era como tentar prender um vulcão. Saiam do caminho! Ele gritou para os companheiros. Mas Rhiannon se plantou na frente dele, o escudo erguido, desviando flechas. Não, controlamos isso juntos. Grimnar canalizou sua magia divina, criando um escudo de gelo ao redor do grupo. Segura firme, rapaz, não deixe o fogo vencer. Zara, enquanto isso, já estava correndo em direção aos arqueiros, lâminas dançando no ar. Duas elfas caíram antes de perceberem que ela estava lá. E Draven. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. E pela primeira vez em 300 anos, não lutou contra as chamas. Ele as guiou. O fogo explodiu, mas não de forma selvagem. Ele formou uma barreira ao redor do acampamento, impedindo os elfos sombrios de avançar. A elfa líder recuou, surpresa. Impossível. Ele está controlando? Draven abriu os olhos, exausto, mas determinado. Eu não serei mais um escravo, nem das chamas, nem de vocês. A elfa hesitou, então assoviou. Os elfos sombrios recuaram para as sombras, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceram. Isso não acabou, príncipe das cinzas. Ela disse antes de sumir. A senhora das sombras sempre consegue o que quer. Quando o silêncio retornou, Draven caiu de joelhos, tremendo. Rhiannon se ajoelhou ao lado dele. Você conseguiu. Controlou o fogo.
Ele olhou para as próprias mãos, incrédulo. Eu não sabia que podia. Grimnar deu um tapinha pesado nas costas dele. Viu? Até maldições têm suas brechas. Zara limpou suas adagas, sorrindo. Então, senhor príncipe, pronto para continuar essa jornada maluca? Draven, pela primeira vez em séculos, sorriu de verdade. Pronto. E assim, meus caros aventureiros, nosso grupo seguiu em frente. Mais unidos, mais fortes, mas com novos inimigos nas sombras. A Senhora das Sombras. Quem seria ela? E por que queria Draven? Ah, meus caros, chegamos à parte da história onde as coisas ficam nebulosas. Literalmente. 5 dias após o ataque dos Elfos Sombrios, nosso grupo alcançou as fronteiras das Montanhas Sanguinárias. E que lugar sinistro, meus amigos. Picos afiados como lâminas, névoa vermelha serpenteando entre as rochas, e um silêncio tão profundo que até os corvos evitavam sobrevoar a região. Grimnar consultou seu mapa esfarrapado pela 10ª vez naquela manhã. Segundo os registros do templo, o santuário de Lena fica no Vale dos Espelhos, 3 dias montanha acima. Zara olhou para os picos ameaçadores e suspirou. Claro que fica, porque relíquias sagradas nunca ficam em lugares convenientes, tipo, sei lá, numa taverna aconchegante. Rhiannon ajustou sua armadura, determinada. Quanto mais difícil o caminho, maior a recompensa. Draven, caminhando alguns passos atrás, mal ouvia a conversa. Desde que controlara as chamas, algo mudara dentro dele. Ele sentia uma presença, uma voz sussurrando no fundo de sua mente, chamando-o. Era perturbador. Eles seguiram por uma trilha estreita, margeando um precipício de dar medo. Foi quando Rhiannon percebeu algo estranho. Esperem. Vocês ouviram isso? Todos pararam. Silêncio. Então, um som distante. Música. Não, era mais que isso. Era um cântico. Múltiplas vozes entrelaçadas ecoando pelas montanhas. Grimnar apertou o machado. Isso não me agrada nem um pouco. A névoa vermelha começou a engrossar, envolvendo-os como dedos fantasmagóricos. E então, figuras começaram a surgir da bruma. Pessoas, aldeões, cavaleiros, crianças, todos com olhos vazios e brilhantes, caminhando em direção a algum destino desconhecido. O que é isso? Zara sussurrou. Uma das figuras parou e olhou diretamente para Draven. Era uma mulher jovem, com roupas de nobre, mas manchadas de sangue seco. Príncipe, ela disse com voz distante. Você conhece esse caminho. Você sempre conheceu. Draven recuou perturbado. Eu não... Quem é você? A mulher sorriu triste. Alguém que queimou por sua causa. Assim como centenas de outros. Outras figuras começaram a se aproximar, todas olhando para Draven com acusação silenciosa. Todos que você tocou viraram cinzas, uma criança disse. Você é destruição, um velho murmurou. Não. Rhiannon se colocou entre Draven e as aparições. Isso é uma ilusão, truques mentais. Grimnar levantou seu símbolo sagrado, invocando a luz de Tanató. As figuras recuaram, mas não desapareceram completamente. Magia sombria, o anão rosnou. Alguém está brincando com nossas cabeças. Uma risada ecoou pelas montanhas. Feminina, fria, a mesma voz da elfa que os atacara dias atrás. Impressionante que ainda resistam. Mas até quando, eu me pergunto? A névoa se condensou, tomando forma. A elfa de cabelos brancos materializou-se à frente deles, mas agora estava clara sua verdadeira natureza. Seus olhos eram completamente negros, e sombras dançavam ao seu redor como serpentes vivas. Meu nome é Morvana, ela disse, servente da Senhora das Sombras, guardiã dos segredos enterrados nestas montanhas. Zara apontou uma adaga para ela. Deixa eu adivinhar. Você não vai nos deixar passar? Morvana sorriu. Oh, vocês podem passar, mas primeiro preciso que entendam a verdade. Ela olhou para Draven. Você realmente acha que a coroa de gelo eterno vai libertá-lo, príncipe? Pobre tolo. Draven cerrou os punhos, chamas começando a dançar ao redor. Do que está falando? A coroa não é uma cura. É uma prisão diferente, Morvana disse. Lena a criou para aprisionar seres de fogo primordial.
Se você a usar, não será livre. Será congelado para sempre, consciente, preso, sozinho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rhiannon balançou a cabeça. Mentiras, você só quer desencorajá-lo. Morvana deu de ombros. Acreditem no que quiserem, mas perguntem-se, por que Lena criaria algo para salvar um devoto de Ragnar? Deuses não perdoam. Eles punem. Grimnar avançou furioso. Chega de jogos. Ou sai do caminho ou faço você sair. Morvana recuou para a névoa, sua forma se dissipando. Continuem então. Descubram por vocês mesmos. Mas saibam, a Senhora das Sombras estará esperando. E ela tem planos para todos vocês. E então, ela desapareceu. As aparições também. Ficaram apenas os 4 aventureiros, a névoa vermelha e o peso das dúvidas. Draven estava pálido. E se ela estiver certa? E se a coroa for apenas outra maldição? Rhiannon segurou o ombro dele, firme. Então encontraremos outra solução. Mas não vamos desistir agora. Zara, pela primeira vez séria, concordou. A elfa sombria pode estar mentindo, ou não, mas só há um jeito de descobrir. Grimnar rosnou. Vamos em frente, e se essa Senhora das Sombras aparecer, meu machado terá algumas palavras para ela. Draven olhou para seus companheiros. Incerto, amedrontado, mas não sozinho. Então vamos. E assim, meus caros, nosso grupo adentrou mais profundamente nas Montanhas Sanguinárias. Mas agora, uma dúvida terrível pairava sobre eles. A salvação que buscavam seria real? Ou apenas outro tipo de condenação? A resposta, meus amigos, está mais próxima do que imaginam. E mais sombria também. 2 dias após o encontro com Morvana, o grupo finalmente alcançou o Vale dos Espelhos. E que lugar extraordinário, meus amigos! Cristais gigantes brotavam do chão como árvores de vidro, refletindo tudo em milhares de ângulos. Era bonito, perturbador e traiçoeiro. Grimnar consultou suas anotações, apontando para uma formação rochosa ao norte. O santuário de Lena deve estar logo ali, atrás daqueles cristais azuis. Rhiannon liderava o caminho cautelosa. Seus passos ecoavam estranhamente entre os cristais. Foi quando ela notou algo perturbador. Esperem, vocês estão vendo isso? Nos reflexos dos cristais, não eram apenas suas imagens que apareciam. Eram cenas, memórias. Draven criança correndo pelos corredores de um castelo. Draven jovem, aprendendo a empunhar uma espada. Draven assistindo seu reino queimar. E então, algo que ninguém esperava. Um cristal maior mostrou uma cena diferente. Draven, no santuário da Fênix Negra, ajoelhado diante de uma estátua de Ragnar. Mas ele não estava sozinho. Havia outra pessoa ali. Uma mulher de cabelos negros e olhos que brilhavam como brasas. Draven. A mulher no reflexo dizia: Você realmente faria qualquer coisa por vingança? O Draven do passado, mais jovem e desesperado, assentiu. Qualquer coisa. Preciso de poder. A mulher sorriu, cruel. Então aceite meu pacto. Eu te darei imortalidade através das chamas, e em troca, você será meu arauto, minha arma. Você queimará tudo o que eu ordenar. O Draven do presente ficou branco como mármore. Não, eu não me lembro disso. Zara olhou para ele horrorizada. Você fez um pacto? Com quem? O reflexo continuou. A mulher tocou a testa de Draven e chamas negras o envolveram. Ele gritou de agonia enquanto a maldição tomava forma. Seu nome será esquecido, ela disse. Suas memórias fragmentadas. Você se lembrará apenas da dor. E quando eu chamar, você virá. O reflexo se dissipou. Grimnar deixou cair seu machado atordoado. Por Tanató, não foi Ragnar. Foi ela. Rhiannon virou-se para Draven, a voz tremendo. Quem era aquela mulher? Antes que Draven pudesse responder, uma presença massiva preencheu o vale. Os cristais escureceram. A temperatura caiu vertiginosamente. E ela apareceu. Uma figura imensa, feita de sombras e chamas negras, flutuando acima dos cristais. Seus olhos eram como vácuos infinitos, e sua voz ecoava com o poder de 1000 tempestades. Finalmente, meu príncipe, a Senhora das Sombras disse.
Você chegou onde eu queria. Draven cambaleou para trás, memórias inundando sua mente como uma represa rompida. Você é... Tenebra? Ela riu. Não, criança. Sou algo anterior. Sou a Fênix Negra. A chama que consome tudo. E você é minha criação mais bela. Rhiannon ergueu sua espada, mas as sombras a arremessaram para longe como se fosse papel. Grimnar tentou invocar proteção divina, mas sua magia simplesmente se apagou. Zara, tremendo, apontou suas adagas inutilmente. O que você quer dele? A Fênix Negra estendeu uma mão sombria em direção a Draven. O mesmo que sempre quis, que ele cumpra nosso pacto. Há uma guerra chegando entre deuses e mortais. E eu preciso de um general, alguém que não possa morrer, alguém que carregue meu fogo. Draven sentiu as chamas dentro dele reagindo, querendo obedecer. Era como se cordas invisíveis o puxassem. Não, eu não vou. Você não tem escolha, ela disse. O pacto é absoluto. Você é meu. Sempre foi. Rhiannon, sangrando, arrastou-se até ficar entre Draven e a entidade. Ele não é sua propriedade. A Fênix Negra inclinou a cabeça quase divertida. Humanos e sua tola moralidade. Muito bem. Se você o quer livre, então tome seu lugar. Antes que alguém pudesse reagir, tentáculos de sombra envolveram Rhiannon, erguendo-a no ar. Ela gritou, e chamas negras começaram a consumi-la. Não! Draven gritou. A Fênix Negra sorriu. Escolha, príncipe. Aceite seu destino como meu arauto, ou assista seus amigos queimarem um por um. Grimnar e Zara já estavam sendo erguidos, as sombras apertando-os. Draven olhou para seus companheiros, para as únicas pessoas em 300 anos que o trataram como mais que uma maldição, como um amigo, e tomou sua decisão. Me solte, ele disse, a voz baixa mas firme. Eu aceito. Não! Rhiannon gritou desesperada. Mas Draven já estava caminhando em direção à Fênix Negra, as chamas ao seu redor ficando mais intensas, mais escuras. Eu aceito, ele repetiu, mas deixe eles irem. Por favor. A entidade soltou os 3 aventureiros que caíram pesadamente no chão. Sábio, meu príncipe. Venha então. Aceite seu verdadeiro poder. E quando ela tocou Draven, as chamas explodiram numa escuridão absoluta. Quando a luz retornou, Draven estava transformado. Sua armadura era negra como a noite, chamas sombrias dançavam ao seu redor, e seus olhos eram vazios. A Fênix Negra riu. Perfeito. Agora, meu arauto, destrua aqueles que tentaram libertá-lo. Draven virou-se lentamente para Rhiannon, Grimnar e Zara, e ergueu a mão, fogo negro acumulando-se em sua palma. E assim, meus caros aventureiros, o herói se tornou a ameaça, a esperança virou desespero, e o príncipe que buscava liberdade tornou-se escravo novamente. Mas será que tudo está verdadeiramente perdido? Ou ainda há uma centelha de humanidade sob aquelas chamas negras? Draven, agora envolvido em chamas negras, avançava lentamente em direção a seus companheiros. Cada passo deixava marcas queimadas no chão cristalino. Seus olhos vazios não mostravam reconhecimento, apenas obediência. A Fênix Negra pairava acima, observando com satisfação sádica. Mate-os, meu arauto. Mostre-me sua lealdade. Grimnar empunhou seu machado, mas suas mãos tremiam. Draven, rapaz. Sei que ainda está aí dentro. Zara posicionou-se ao lado do anão, adagas prontas. Não queremos machucá-lo, mas vamos nos defender. Rhiannon, ainda recuperando-se das queimaduras, forçou-se a ficar de pé. Apoiou-se em sua espada, mas não a ergueu contra Draven. Não, ela disse firme. Não vou lutar contra ele. Os outros olharam para ela incrédulos. Está maluca? Zara exclamou. Rhiannon caminhou em direção a Draven, largando sua espada. Você passou 300 anos acreditando que era um monstro, que só trazia destruição. Mas eu vi quem você realmente é, Draven. Vi quando controlou as chamas para nos proteger. Vi quando escolheu se sacrificar por nós. Draven parou, uma expressão de conflito atravessando seu rosto por um breve instante. Tolice!
A Fênix Negra rugiu. Ele é meu. O pacto não pode ser quebrado. Rhiannon continuou avançando, destemida. Você não é dela, Draven. Nunca foi. Um pacto feito em desespero com memórias roubadas não é válido. Você tem escolha. Sempre teve. A paladina estendeu a mão. E eu escolho acreditar em você. Grimnar, compreendendo, baixou seu machado. Ele começou a entoar uma prece. Não de ataque, mas de cura, de esperança. Zara suspirou e guardou suas adagas. Estamos todos loucos. Mas eu também acredito. As chamas negras ao redor de Draven começaram a vacilar. Em seu interior, uma batalha travava-se. A voz da Fênix Negra gritava comandos, mas outra voz, mais fraca, sussurrava. Lembranças verdadeiras começaram a emergir. Não apenas dor e fogo, mas risos. Seu povo feliz, sua família, e mais recentemente, estes 3 aventureiros que o trataram como pessoa, não como arma. Eu não sou dela, Draven murmurou, lutando contra o controle. A Fênix Negra rosnou, aumentando sua pressão. Você é meu! Mas Rhiannon estava agora diante dele, segurando sua mão flamejante sem medo, mesmo quando queimava sua pele. Você é seu, ela disse. Sempre foi. E algo dentro de Draven quebrou. Não o pacto exatamente, mas a crença de que estava preso. A certeza de que não tinha escolha. As chamas negras explodiram para fora, mas desta vez, não de destruição. Era libertação. Draven gritou, e de seu peito emergiu algo luminoso. Era a essência do pacto, uma corrente espiritual que o ligava à Fênix Negra. E ele a agarrou com ambas as mãos. Impossível, a entidade rugiu. Nada é impossível, Draven disse, sua voz própria novamente. Quando você tem algo pelo que lutar. E ele puxou, com toda a força que 300 anos de sofrimento lhe deram. A corrente começou a se partir. A Fênix Negra investiu contra ele, tentando reclamar seu arauto. Mas Grimnar ergueu uma barreira de luz divina. Zara arremessou adagas encantadas que dispersaram as sombras. E Rhiannon, mesmo ferida, canalizou toda a energia sagrada que possuía. Por Calmir você não o terá. O pacto se rompeu com um estrondo que sacudiu o vale inteiro. A Fênix Negra soltou um grito de fúria e dor, antes de ser sugada de volta para seja lá, qual dimensão sombria habitava. Os cristais ao redor explodiram em milhões de fragmentos de luz, e Draven caiu. Quando a poeira baixou, ele estava deitado no chão, respirando pesadamente. Mas as chamas haviam mudado. Não eram mais negras ou douradas, eram suaves, controladas. Sua pele, pela primeira vez em séculos, não estava queimando. Rhiannon ajoelhou-se ao lado dele. Você está bem? Draven olhou para as próprias mãos, incrédulo. Tocou seu rosto. Não havia dor. Eu estou livre? Grimnar riu, lágrimas escorrendo pela barba. Livre como um pássaro, rapaz. Zara sorriu. Então a redenção não estava numa coroa, estava na escolha. Draven sentou-se, olhando para seus salvadores. Seus amigos, vocês arriscaram tudo por mim. Rhiannon sorriu. É o que amigos fazem. E ali, no Vale dos Espelhos destruído, 4 almas cansadas, mas vitoriosas, compartilharam um momento de paz genuína. Draven levantou-se, estendendo a mão para cada um deles. Obrigado por me lembrarem de quem eu sou. E assim, meus caros aventureiros, termina a saga do Príncipe das Cinzas. Não com gelo eterno, mas com fogo domado. Não com solidão, mas com amizade. Porque às vezes, a maior magia não está em artefatos ou maldições. Está na escolha de acreditar, na coragem de confiar, no poder da redenção. E se esta história aqueceu seu espírito, deixe seu like e junte-se à nossa guilda se inscrevendo em nosso canal para que possamos continuar a trazer novas histórias. Que os deuses iluminem seus caminhos, aventureiros. Até a próxima saga.